Bom, pessoal, continuando então nossa aula sobre propriedades periódicas, acabamos de ver a eletronegatividade e agora vamos ver a eletropositividade ou caráter metálico. É a tendência que os átomos têm de perderem elétrons da camada de valência numa ligação química, formando cátions. Quem que tem essa propriedade bem intensa? São os metais. Os metais, eles são muito eletropositivos e os não metais, eles são pouco eletronegativos. É uma tendência aqui, né? Porque você viu que os ametais, eles são muito eletronegativos e os metais são pouco eletronegativos. E agora é o contrário, perfeito? Então nós temos essa tendência aqui de eletropositividade na tabela periódica, então ela aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda na tabela periódica, ou seja, os metais eles são muito eletropositivos e os ametais eles são pouco eletropositivos. Essa é a tendência que nós temos aqui de eletropositividade ou caráter metálico na tabela periódica, tá? Então, se nós formos comparar aqui qual que é o elemento mais eletropositivo e qual que é o elemento menos eletropositivo da tabela periódica, o mais eletropositivo é o frâncio e o menos eletropositivo é o hélio. Perfeito? Fazendo comparações igual nós fizemos nas outras propriedades, vamos ver então qual que é a ordem de eletropositividade, por exemplo, comparando o nitrogênio, o oxigênio, o cobre, o níquel, a platina, o tungstênio, o crômio e o bário. Então, qual que é a ordem crescente aqui? Bom, nós temos que ter essa tendência aqui, ó, tá? Seguindo de cima para baixo nos períodos, nos grupos, e da direita para a esquerda nas famílias. Então nós temos o menos eletropositivo é o oxigênio, depois o nitrogênio, depois nós temos o zinco, depois o níquel, depois nós temos o cromo, depois do cromo nós temos a platina, depois temos o tungstênio, e o mais eletropositivo dessa fila é o bário. Perfeito? Seguindo a tendência, seria isso. Então, essa aqui é a ordem crescente de eletropositividade para esses elementos. Nesse caso aqui, o menos eletropositivo é o oxigênio e o mais eletropositivo é o bário. Agora, se a pergunta fosse, coloque esses mesmos elementos em ordem crescente de eletronegatividade, era só você inverter essa situação. Nós teríamos aqui o bário, menos eletronegativo do que o tungstênio, que é menos eletronegativo do que a platina, que é menos eletronegativo do que o crômio, que é menos eletronegativo do que o níquel, depois o zinco, depois o nitrogênio e depois o oxigênio. No caso aqui seria uma ordem de eletronegatividade, que é o contrário da eletropositividade. Perfeito, pessoal. Então nós já vimos até agora 5 propriedades periódicas, tá? Lembrando que a eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. Por isso que ela aumenta, a eletronegatividade aumenta de baixo para cima, a eletropositividade de cima para baixo. A eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita, a eletropositividade da direita para a esquerda, tá? Fazendo uma divisão aqui, ó, nós temos duas possibilidades. Então, o raio atômico ele é o contrário da energia de ionização, da eletroafinidade e da eletronegatividade. A eletropositividade é o contrário da eletronegatividade, mas ela é proporcional, tem a mesma tendência que o raio atômico, tá? O raio atômico e a eletropositividade têm a mesma tendência na tabela periódica. Perfeito, pessoal. Vamos para o próximo, então. Olha só essa figura interessante que mostra pra gente como que é a variação do raio atômico, mostrando o raio aumentando. Ó. Ele está aumentando aqui nessa coluna, né, nesse grupo, de cima para baixo. O raio vai aumentando. E também ele aumenta no período, ó, da direita para a esquerda, o raio vai aumentando. Ou seja, essa é a tendência
de crescimento do raio atômico. Aqui eu tenho os maiores raios atômicos e aqui nós temos os menores raios atômicos. Perfeito. Falando agora, pessoal, de densidade. Densidade também é uma propriedade periódica. Experimentalmente, quando medimos a densidade dos elementos da tabela, nós percebemos que a densidade ela aumenta de cima para baixo na tabela, acompanhando o aumento da massa atômica. E nos períodos, a densidade aumenta das extremidades para o centro da tabela periódica. O elemento mais denso da natureza, o elemento mais denso da tabela periódica é o ósmio, que tem uma densidade de 22,5 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então essa é a tendência da densidade na tabela periódica, ela aumenta de cima para baixo e das extremidades para o centro, ok? E o elemento mais denso é o ósmio. Então nós temos aqui já então todas estas propriedades que nós vimos até então nesta aula, ok? Bom, então se eu for fazer um exercício aqui para verificar quem que é mais denso e quem que é menos denso, por exemplo, entre índio e estanho, quem que é mais denso? O índio está aumentando da extremidade para o centro. Entre oxigênio e enxofre, quem que é mais denso? O enxofre. Entre magnésio e ítrio, quem que é mais denso? O ítrio. Perfeito? Outra propriedade periódica também é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Tá? Experimentalmente a gente verifica que no grupo 1 e 2, a temperatura de fusão e ebulição ela aumenta de baixo para cima na tabela periódica. E no resto dos outros grupos, elas aumentam de cima para baixo. Tá? E nos períodos, assim como a densidade, a temperatura de fusão e ebulição também aumenta das extremidades para o centro. O elemento de maior temperatura de fusão e temperatura de ebulição da tabela periódica é o tungstênio. Tá? Aqui tem temperatura de fusão de 3.550 graus Celsius e temperatura de ebulição de 4.287 graus Celsius. Tá? Então nós temos aqui essa tendência na tabela periódica. No grupo 1 e 2, que é a família dos metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, essa temperatura ela aumenta de baixo para cima. Então o frâncio tem uma temperatura de fusão e ebulição menor do que o rubídio, por exemplo. O rubídio vai ter uma temperatura de fusão e ebulição menor do que o cálcio, por exemplo. Tá? E no resto dos outros grupos aqui, ó, ele aumenta de cima para baixo. Então o índio vai ter uma temperatura de ebulição maior do que o gálio. O ródio vai ter uma temperatura de ebulição maior do que o níquel ou de fusão. Tá? Porque nos outros grupos essa tendência é de cima para baixo. Tá? E do centro, da extremidade para o centro. Então se eu comparo entre o rênio e o tungstênio, o maior é o tungstênio. Entre o tântalo e o tungstênio, o maior é o tungstênio. Tá? Entre o ouro e a platina, o maior é a platina. Entre o manganês e o tecnésio, o maior é o tecnésio. Perfeito? Uma outra propriedade, nós vimos todas essas propriedades até então, tá? Temperatura de fusão e ebulição. Na família, no grupo 1 e 2 aumenta de baixo para cima, nos outros grupos de cima para baixo, e do centro da extremidade para o centro, sendo que o tungstênio vai ter o maior deles. Aqui a densidade, o maior vai ser o ósmio. Bom, vamos fazer mais uma questão aqui, pessoal. Considerando-se todos os elementos do terceiro período da tabela periódica, camada K, L e M. Então todos esses caras aqui têm 3 camadas na sua distribuição eletrônica. Tá? O que nós podemos afirmar aqui? Letra A. O elemento de maior raio atômico é o sódio. O elemento de maior potencial de ionização é o silício. O elemento de maior energia de ionização é o magnésio. O elemento mais eletronegativo é o argônio. O elemento que reage violentamente com a água é o de maior número. Nós verificamos aqui, fazendo uma análise, tá? O raio atômico. Como que ele aumenta? Bom, todos esses átomos aqui eles têm 3 camadas. Então,
Pelo número de camadas não dá para saber qual que tem o maior raio. Agora, aqui no sódio eu tenho 11 prótons atraindo 3 camadas. Aqui no magnésio eu tenho 12 prótons atraindo 3 camadas. E assim por diante. Aqui no argônio eu tenho 18 prótons atraindo 3 camadas. Então qual que vai ter o maior raio e qual que vai ter o menor raio? Olha só. Aqui eu tenho 11 prótons atraindo 3 camadas. Vou fazer aqui 11 prótons. Aqui está atraindo uma eletrosfera de 3 camadas. Aqui no argônio eu tenho 18 prótons que estão exercendo uma força de atração sobre uma eletrosfera de 3 camadas. Então qual que tem mais força sobre a eletrosfera? O argônio ou o sódio? O argônio, né, pessoal? Porque o argônio está fazendo muito mais força porque ele tem 18 cargas nucleares positivas e o sódio só tem 11. O que vai acontecer? Essa eletrosfera aqui ela vai ser menor do que a do outro porque ela está exercendo uma força maior. Então aqui vai ter um raio menor e aqui vai ter um raio maior. Então aqui eu vou ter o menor raio com 3 camadas e aqui eu vou aumentando até chegar no de maior. Então a letra A está correta, tá? O elemento de maior raio atômico é o sódio, perfeito? O elemento de maior potencial de ionização é o silício. Potencial de ionização, ele é o contrário do raio atômico. Então, o elemento de maior potencial de ionização é o elemento de menor raio. Qual que é o elemento de menor raio aqui? É o cloro. Tá? Então, por isso que aqui está o argônio, desculpe. Por isso que aqui está errado. O elemento de maior energia de ionização é o magnésio? Não. O elemento de maior energia de ionização aqui é o argônio. O elemento mais eletronegativo é o argônio. Eletronegatividade não é definida para gases nobres e argônio é um gás nobre, por isso que está errado. O elemento que reage violentamente com a água é o de maior número atômico. Elementos que reagem violentamente com a água são os metais alcalinos. Então quem reage violentamente com a água aqui é o sódio, que não é o elemento de maior número atômico nesse caso. Perfeito, então a resposta certa desta questão é a letra A. Valeu, pessoal, até o próximo.